Fala galera! Depois de uma longa espera, a quarta temporada de Stranger Things finalmente chegou! Bom, pelo menos parte dela. Eu vou falar do volume 1, com os 7 primeiros episódios da saga da garotada de Hawkins, que dessa vez enfrenta uma ameaça assustadora. Então se liga no Home Theater, que tá começando agora. Já faz 3 anos que vimos Eleven e sua turma pela última vez. Foi lá no já distante ano de 2019 que a garotada de Stranger Things enfrentou o Devorador de Mentes na batalha do Starcourt Mall, o que custou a vida de Billy e de boa parte dos cidadãos de Hawkins. A quarta temporada começa meses depois, no ano de 1986. E temos nesse ano o grupo dividido, já que Joyce, Will, Jonathan e Eleven deixaram Hawkins e foram morar na Califórnia. E nós começamos de maneira bem lenta a acompanhar a adaptação desses personagens dessa nova rotina. Especialmente Eleven, que agora na escola, usando o seu nome original de Jane, vem sofrendo bullying dos demais colegas, especialmente da popular Angela. E quando eu digo que acompanhamos de maneira lenta, é porque realmente é assim que a quarta temporada é, bem lenta. Isso graças à enorme duração dos episódios, que totalizam 9 horas de exibição. E o problema é que toda essa metragem não se traduz num conteúdo consistente. Como não poderia deixar de ser, a pequena cidade de Hawkins tem uma nova ameaça sobrenatural. Mas eita cidadezinha zicada, viu? Só que dessa vez as coisas são muito mais aterrorizantes. A série traz fortes elementos de terror com a chegada de Vecna, uma criatura assustadora que parece se alimentar dos traumas e fraquezas dos jovens. Sim, você já viu isso antes. Vecna é claramente inspirado em Fred Krueger, da série de filmes A Hora do Pesadelo. Você lembra bem dele. O vilão dos filmes anos 80 atacava os adolescentes da Rua Elm dentro dos seus sonhos. Não por acaso, o personagem Victor Creel, que teve a sua família destruída por Vecna nos anos 50, é interpretado por ninguém menos que a lenda Robert Englund, o ator que eternizou Fred Krueger. E é justamente esse clima de ausência de distinção entre o que é real e o que é imaginário que os irmãos Duffer pegam emprestado de Hora do Pesadelo e exploram muito bem em Stranger Things. O ápice dessa experiência se dá com Max, que, por ver sua família praticamente destruída após a perda do irmão Billy, se torna uma das vítimas da maldição de Vecna. E é através dela e das investigações de Nancy e de Robin que nós vamos desvendando os mistérios da história. O problema é que a partir daí a coisa emperra um pouquinho. Isso porque o grupo que restou em Hawkins acaba dando voltas a esmo, repetindo situações que nós já vimos nas temporadas anteriores e que vão descambar a um retorno ao bom e velho mundo invertido. Antes da gente continuar, já sabe, hein? Curte esse vídeo bacaninha e se inscreve no nosso canal. E não deixa de ativar a sinetinha, pra ficar ligado em todas as nossas novidades. E o que leva a esse freio de mão puxado que eu mencionei antes é que a história não pode avançar enquanto não se resolverem os outros 2 núcleos. De um lado, nós temos a situação do xerife Jim Hopper, que foi parar numa gulag, uma prisão soviética de trabalhos forçados, após atravessar o portal no fim da temporada passada. A ideia é interessante, ela rende uns bons momentos, especialmente na missão de resgate e salvamento capitaneada pelo Joyce e pelo Murray. Mas a história toda, que poderia ser resolvida em 2 ou 3 episódios, traz reviravoltas desnecessárias e se estende para muito além do aceitável. Só um adendo aqui, eu vi muita gente criticando a forma como a série retrata os russos. E aí é importante lembrar que Stranger Things é ambientada nos anos 80 e retrata os soviéticos
não de maneira corretamente histórica, mas sim da maneira que eram vistos naquela época pelos americanos, especialmente nos filmes no ápice da Guerra Fria. Então, o que nós vemos em Stranger Things é a versão dos irmãos Duffer sobre o que o cinema apresentava na época. Mas voltando aqui para a história, pior do que toda essa trama da União Soviética é a subtrama de Eleven no Projeto Nina. Ela perdeu seus poderes durante o ataque do Devorador de Mentes no fim da temporada passada, e para resgatar seus poderes, Eleven terá que passar por um doloroso processo de regressão em busca de memórias que sirvam de gatilhos para se recuperar. Olha, e bota doloroso nisso. É duro de assistir as repetitivas situações de Eleven durante o experimento do Dr. Brenner, em que a atuação da Millie Bobby Brown se resume a reagir a tudo com um cara assustado. Sim, a conclusão do processo nos leva a uma direta conexão com a origem de Vecna. Mas, mais uma vez, tudo isso poderia ter sido resolvido em 2 ou 3 episódios. Especialmente se os irmãos Duffer não insistissem em repetir exaustivamente, desde os primeiros minutos da temporada, a sequência do massacre no laboratório. No mais, a série tem ótimas adições ao seu elenco nessa temporada, como é o caso do ator Joseph Quinn, que vive o irreverente e carismático Ed Manson, o líder do Hellfire Club. E ele tem um quê de Robert Downey Jr. E fica também um ponto positivo para o ator James Campbell Bower, que é o enfermeiro do laboratório de Hawkins, que depois se revela ser Vecna. Mas eu fiquei com a sensação que os irmãos Duffer não sabem muito bem o que fazer com o enorme elenco jovem, especialmente o Mike, o Will e o Dustin. Isso sem falar no coitado do Jonathan, que ficou relegado a companheiro de marofa do cansativo Argyle. E também não ajuda o fato de que, em razão do hiato causado pela pandemia, boa parte do elenco mirim cresceu além das idades retratadas na série, o que gera um senso de estranheza. Pelo lado técnico, a produção de Stranger Things acerta ao recriar o ambiente dos anos 80. Apesar de alguns exageros de caracterização, como se todos os personagens fossem recém-saídos de clipes como Like a Virgin da Madonna ou Bad do Michael Jackson. Mas eu achei interessante, em relação à ambientação da série, essa exploração da paranoia que existia nos anos 80 sobre cultos satânicos e coisas do tipo, geradas pelo sensacionalismo da mídia norte-americana na cobertura de casos de serial killers famosos, como o filho de Sam, que atacou Nova York no início da década de 80. E se o shopping center era um importante cenário na temporada passada, que retratava o ápice da cultura de consumo norte-americana, a escolha da videolocadora como ponto de partida da história, um local tão icônico dessa época dos anos 90, é algo que dá um gostinho a mais de nostalgia. Ainda mais considerando que a Netflix começou como uma locadora de filmes. A cinematografia e os efeitos especiais da série são também impecáveis, o que é uma constante em Stranger Things. É justamente neles que a Netflix gastou seus mais de 30 milhões de dólares por episódio, o que fica visível em cada frame. Mas eu acredito que a estratégia da Netflix em manter o lançamento completo da temporada numa tacada só é um grande erro. Sim, o intuito é manter as pessoas o máximo de tempo conectadas na plataforma. Só que por mais que parte do público goste de maratonar séries, uma prática que ficou muito em evidência durante a pandemia, mas agora vem perdendo força, o lançamento obriga o espectador a assistir correndo tudo de uma vez, justamente para evitar ser surpreendido por spoilers nas redes sociais, ou mesmo, considerando o público mais jovem, para não ficar para trás nas rodinhas de conversa com os amigos, no colégio ou na faculdade. E aí, com isso, um produto feito com tanto capricho, que se destaca entre os demais da Netflix, acaba sendo consumido de maneira fugaz, como um item de consumo imediato e descartável. Então a série acaba atingindo o ápice do hype no fim de semana de lançamento, mas aí 2 ou 3 semanas depois acaba não despertando mais tanto interesse.
E isso é algo que outras plataformas de streaming, como a Disney Plus e o Prime Video, já perceberam que é uma furada e por isso elas mantêm séries de sucesso com episódios sendo lançados semanalmente, como agora é o caso de Obi-Wan Kenobi na Disney Plus e The Boys no Prime Video. Isso permite ao público apreciar cada episódio, dividir opiniões, discutir teorias nas redes sociais, ficar impactado pelos ganchos ao final de cada capítulo e aguardar ansiosamente pelo próximo, o que gera mobilização e engajamento constantes e de maneira prolongada. Concluindo sobre essa temporada, longe de mim achar que o volume 1 da quarta temporada seja ruim, muito pelo contrário, mas apenas por ser um ato preparatório para o que vem pela frente, acaba se alongando demais e se tornando por vezes enfadonho ou repetitivo. O segundo volume da quarta temporada chega no dia 1º de julho com 2 episódios. O episódio 8, chamado Papa, com 1 hora e 27 minutos de duração, e o episódio 9, chamado The Piggyback, com incríveis 2 horas e meia de duração. E não é só isso! Pensa que acabou? Não! Até o fim do próximo ano teremos a 5ª e última temporada de Stranger Things. Essa quarta temporada aí ela só levanta a bola para a próxima cortar. E você? Gostou do volume 1 dessa temporada? Achou longo? Ou curtiu tudo? Tá ansioso ou ansiosa pelo embate entre Eleven e Vecna? Será que Hopper vai chegar em Hawkins e colocar a casa em ordem? Nancy vai dar um pé na bunda de Jonathan e ficar com Steve? Será que o Will tem um crush em Mike ou ele apenas se nega a crescer? E o nosso querido Ed, líder do clube Hellfire, será que ele vai sobreviver ou não? Deixa a sua opinião e a sua teoria nos comentários. Eu quero saber tudo o que você achou dessa primeira parte da nova temporada de Stranger Things. O nosso Home Theater fica por aqui. Até a próxima!